Olá! Em junho de 2019, Jair Bolsonaro encaminhou à Câmara uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a obrigatoriedade de profissionais como médicos, engenheiros e psicólogos se inscreverem em conselhos de classe. 2 anos depois, o presidente desistiu da ideia. Para entender o que aconteceu, eu converso com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais de Classe. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu fui atrás da mensagem do presidente em que ele pede para a PEC parar de tramitar na Câmara dos Deputados, mas não há qualquer explicação para a desistência. Diferente do que acontece quando uma emenda à Constituição é apresentada, a mensagem traz toda uma explicação, uma justificativa, mas a desistência não. O que aconteceu? Maristela, um grande abraço para você, todos que nos assistem aí no Palavra Aberta. Olha, o governo foi derrotado nessa PEC 108, porque esta PEC desregulamenta as profissões e, por isso, acaba com os conselhos, que são muito importantes para o Brasil, como eu vou demonstrar para vocês. Então, o governo foi derrotado. Nós instituímos, assim que esta PEC foi enviada para o Congresso, uma frente parlamentar que já constava de mais de 300 deputados e deputadas. E essa frente parlamentar passou a demonstrar que isso seria um mal para o país. O que o governo queria era desregulamentar as profissões. Para você ter uma ideia, Marcelo, nós temos 32 conselhos federais regulamentados. Você citou engenharia, medicina, advocacia, mas nós temos de vários setores de saúde, de educação, psicólogos e assim vai. Em todo setor onde existe profissão, existe um conselho regulamentado. São 32 conselhos federais, 531 conselhos regionais. Isso vai gerar em torno de 23 mil empregos. E são conselhos de fiscalização das profissões. Eles, portanto, vão regular as atividades, disciplinando e zelando pelo exercício ético da profissão. Isso para milhões de pessoas. E, portanto, acaba com isso tendo uma proteção para a sociedade, porque ela sabe que terão bons profissionais e garantindo estes bons profissionais, garante também bom atendimento. O que o governo fazia? Ele simplesmente desregulamentava. E se desregulamenta, quem é que vai ver se essas profissões estão, de fato, sendo desempenhadas com ética? Por isso, o governo acabou sendo derrotado. A população sentiu que não poderia abrir mão desta regulamentação e desses conselhos. Deputado, o senhor, de certa forma, já entrou no segundo ponto que eu queria tratar na nossa conversa, é que a proposta do governo transformava os conselhos profissionais como instituições de direito privado, diferente do entendimento existente já pelo Supremo Tribunal Federal de que os conselhos profissionais são autarquias. Do ponto de vista prático, para o cidadão que é alvo das regulamentações, de tudo que é feito pelos conselhos, qual é a consequência prática disso? Qual seria a consequência prática disso? Os conselhos perderiam, vamos dizer, o que a gente chama de poder de polícia, que é o que eles fazem para regulamentar. Então, por exemplo, esses profissionais cuidam de alimentos. Se ninguém cuida de saber se esses profissionais estão trabalhando com ética, dentro da garantia daquilo que a lei coloca, a gente pode ser afetado com alimentos estragados, por exemplo, que piorem a qualidade. Mas, além de alimentos, medicamentos, imagine, se nós não temos a regulamentação destes conselhos para fiscalização dos medicamentos. Construções, que é o caso dos conselhos regionais de engenharia e arquitetura, imagina se a gente não tem estes conselhos para regulamentar as atividades dos seus profissionais. E assim vai para saúde, educação com prestação de serviço, transporte, comunicação. Então, o povo perderia a qualidade, que não seria atestada pelos conselhos. Por isso, eles são tão importantes. O que o governo queria era retirar essa característica de autarquia, que dá, portanto, o valor de pessoa jurídica de direito público e passar tudo para apenas o mercado regular com iniciativa privada. E nós não teríamos, então, essa capacidade de fiscalização dos conselhos. Deputado, a PEC queria também, de certa forma, estabelecer uma espécie de concorrência entre esses órgãos, né? Hoje você tem uma OAB
que é única, federal, obviamente, tem os registros, tem as seções regionais da OAB, mas o governo queria que houvesse uma espécie de segunda OAB, né? Para que pudesse, o profissional pudesse escolher a que OAB, por exemplo, iria se associar. Qual seria o reflexo disso para os profissionais e, mais uma vez, para os cidadãos que recebem esses serviços profissionais? Essa é a parte de tentar dividir as profissões, dividir as categorias, e, ao dividi-las, enfraquecê-las. Este era o sentido do governo. Mas o que ele queria mesmo, como eu disse, é desregulamentar tudo. Essa ideia ultraliberal do Paulo Guedes e do Bolsonaro. E eles acham, então, que o mercado regulamenta tudo sem a necessidade de leis. É bom lembrar que o presidente Bolsonaro já chegou a enviar para a Câmara Federal um projeto de lei tão esdrúxulo que até as cadeiras para bebês nos carros ele não obrigava mais a existir, assim como o cinto de segurança. Eles acham que tudo pode ser feito a bel prazer individual, sem levar em consideração o coletivo. Os conselhos é exatamente esta coletividade. Então, enfraquecer os conselhos, você enfraquece também a capacidade de garantir à sociedade que essas legislações estão sendo colocadas. A ideia dos conselhos é uma ideia brasileira tão eficiente que tem outros países que estão copiando, que é exatamente garantir, sem que você tenha que ter um aparato de Estado enorme, que as próprias profissões se regulem. Então, essa dinâmica vem funcionando há décadas, só mesmo na cabeça de um ultraliberal igual o Paulo Guedes para isso acontecer. Aliás, o Maristela chama atenção, daqui a pouco falam nisso, sobre o que querem fazer também com a chamada PEC 32, que a 108 foi retirada, mas a 32 também vai desregulamentar toda a prestação de serviço público no Brasil. É tão prejudicial quanto essa 108. Deputado, para a gente encerrar a nossa conversa, o senhor comentou que a Frente Parlamentar foi criada em agosto de 2019, ou seja, no mês seguinte à apresentação dessa emenda à Constituição. Eu acho que é importante, nesse momento, a gente aproveitar para explicar rapidamente para quem nos assiste o que é uma frente parlamentar, sobretudo o seu caráter, vamos dizer assim, mais de que não é um caráter partidário, né? Ele é um caráter maior de organização dos deputados na Câmara dos Deputados. É uma frente muito importante, porque nós reunimos os parlamentares que defendem os conselhos, mas também fazemos reuniões constantes com os conselhos profissionais. Aliás, eu quero parabenizar a organização deles, porque foi fundamental para a derrota da PEC 108 e obrigou o governo a retirá-la, porque o governo não teria maioria para aprová-la. Então, foi uma derrota política desta organização dos conselhos. A nossa frente agora, Maristela, ela vai cuidar de fazer um grande seminário onde nós vamos ver quais outros projetos de lei estão tramitando na Câmara Federal e queremos apresentar, inclusive, uma legislação ainda mais propositiva, que fortaleça ainda mais os conselhos. Esse é o próximo passo que nós vamos dar. Ou seja, resistimos, não permitimos que acabasse os conselhos, agora vamos fortalecê-los. É isso que a sociedade brasileira precisa. Aproveito para, mais uma vez, mandar um recado a todos e todas. O mesmo esforço que foi feito contra a PEC 108 tem que ser feito contra a PEC da chamada reforma administrativa, que vai desregulamentar a prestação de serviço público no Brasil, liquidando com o serviço público e substituindo o serviço privado, que seria também um mal muito grande para o povo brasileiro. Querido deputado, muitíssimo obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, sobre a retirada pelo presidente Bolsonaro da PEC apresentada pelo próprio presidente, a PEC 108/19, que determinava o fim da obrigatoriedade de profissionais se inscreverem em conselhos de classe. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!